Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, meu nome é Cleverson e neste canal eu sempre trago conteúdos assim sobre os animais, as plantas e a natureza. Hoje, o conteúdo deste vídeo, o tema deste vídeo é um assunto um pouco mais complexo, mas de extrema importância para você e para muita coisa, na verdade. Diz o seguinte, essa reportagem que eu achei: desaparecimento de animais dispersores de semente ameaça luta contra o clima extremo. Se você já acompanha o canal aqui, sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre os animais dispersores de sementes. Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês conferirem lá depois. Mas o que será que esse alerta pode trazer pra gente? Vem comigo nesse vídeo para você descobrir. Muito bem, antes da gente começar esse vídeo, vou pedir uma coisa muito importante para você, antes que eu me esqueça e antes que você esqueça também. É deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Muito bem, o tema do vídeo de hoje é sobre animais dispersores de semente. O título dessa reportagem já nos diz: desaparecimento de animais dispersores de sementes ameaça luta contra o clima extremo. Muito bem, primeiramente, o que seriam animais dispersores de semente? Aqui no canal, para vocês verem, já tem um animalzinho muito interessante que vai ser citado aqui no vídeo também, que é as cutias. E eu já tenho um vídeo no canal que eu falo somente sobre elas, porque as cutias são excelentes dispersores de sementes. Link no card ou na descrição para vocês conferirem lá depois. Muito bem, vamos voltar à reportagem, o que vai mostrar aqui pra gente. De início já temos a imagem de um dos animais dispersores de sementes, que é um tucano. Sim, é uma espécie de tucano. Os tucanos, alguns mamíferos, como a cutia que eu já citei, são excelentes animais dispersores de sementes. O que seriam esses animais? O que eles fazem? Esses animais simplesmente comem um fruto. Parece que esse nosso amigo tucano da foto está comendo açaí. Parece, não tenho certeza, mas é um fruto de um coqueiro. Esta semente que está dentro desse fruto passa pelo seu trato digestório, mas não é digerida totalmente, não é. Ela vai passar, ele vai fazer suas necessidades tranquilo, e o que vai acontecer? Ela vai cair no solo e, estando lá no solo, ela poderá germinar e gerar uma nova árvore, uma nova planta. Olha que bacana. Esta é a função incrível dos dispersores de sementes nas florestas por aí. E um deles é esse tucano. Olha que bacana. Vamos à próxima foto. Temos aí, parece ser uma jacutinga, não tenho certeza. É uma ave também, um dispersor de semente. E aqui diz, abre aspas, a restauração não é só plantar árvore, é pensar quem vai manter essa floresta no futuro. E isso quem faz são os animais. Antes se acreditava que, ao plantar, os bichos ocupariam as florestas naturalmente. Mas não é assim tão simples. Fecha aspas. Eu sempre digo, abrindo adendo aqui no canal, a natureza é complexa. E não é, não posso dizer, ciência exata. É desse jeito que vai acontecer. Amanhã vai chover. Não sei o que. Não é nunca assim. A natureza é ciências naturais. Um dia tá de um jeito, um dia tá do outro. Como ele diz aqui, não é tão simples. Beleza? Próxima foto. Temos a cutia. Ela mesma. Um dos melhores dispersores de sementes que eu já vi. Então vamos ver o que diz a legenda para nós. Alerta, já começa assim. Vamos ver o que ele vai falar pra gente sobre o clima, né? Que é o foco aqui da reportagem, parece. Em silêncio, de galho em galho, ou de rio em rio, alguns animais, entre aspas, trabalham para garantir que nossas florestas sigam de pé. São aves, macacos, antas, cutias, peixes, como pacus e tambaquis, que carregam as sementes que farão brotar a próxima geração de árvores. Como eu disse, olha para você ver, ele citou aves, não todas, tá? São excelentes pessoas de sementes, macacos, antas, cutias, se citou, você vê,
citou as aves, depois mamíferos, e aqui tem peixes também, como pacus e os tambaquis. Não sabia dos peixes. Isso aí já foi uma coisa novidade para mim. Não sabia que os peixes também eram dispersores de sementes. Incrível isso. Olha para você ver. Bacana. E aqui, como eu disse antes, farão brotar as próximas gerações de árvores, de plantas. Essa é a função principal de um dispersor de semente. Continuando. Mas esse trabalho essencial está ameaçado. O desaparecimento dos animais frugívoros. Que seriam os animais frugívoros? São animais, aqueles que se alimentam de frutos. Já alerta a forma como as florestas se regeneram e afeta silenciosamente a capacidade de árvores e matas de absorver carbono na atmosfera. Então, o foco também está vindo agora, que eu lembrei, é o desaparecimento desses animais, né? Menos dispersores significa menos sementes, óbvio, né? Espalhadas, menos árvores crescendo e, na prática, menos chances de frear as mudanças climáticas. Abre aspas. Quem planta carbono na floresta não somos nós. São os tucanos, as cutias, as antas, as jacutingas. A jacutinga, acertei aquele bicho lá. Se a gente quer falar de restaurar florestas, precisa incluir esses animais na conta. Fecha aspas. Alerta o biólogo Mauro Galetti, do Centro de Pesquisa de Biodiversidade e Mudanças do Clima, o CBioclima, da Unesp. Confira mais a reportagem do Terra da Gente, e as fotos são de Leandro Viela, de Edgar Fernandes e do projeto Arpia de Carlos Tuyama. Eu agradeço a eles pelas fotos e também pelos comentários aqui da reportagem, muito interessante. Mas, enfim, vamos destrinchar um pouco aqui o que ele diz para a gente sobre o dispersor de sementes. Está totalmente correto quando se diz que sem eles, os dispersores de semente, a floresta pode definhar. E por que isso? Por que isso pode acontecer? E o que está levando a esse desaparecimento desses animais dispersores de sementes? Bom, pode ser uma extinção, primeiro fator. A extinção não é uma coisa ruim, tá? É uma causa natural. Pode sim ser causada pelo homem, beleza, mas é um dos fatores desses animais que podem estar desaparecendo, esses dispersores de sementes, né? Mas o interessante é que sem eles, as plantas os animais são frugívoros, essas plantas, elas evoluíam junto com esses animais. Como assim? Você deve estar se perguntando. Por exemplo, a árvore, milhões de anos atrás, uma árvore, ela tinha seu fruto lá. Só que ela não conseguia fazer com que as sementes dos seus frutos chegassem ao chão da floresta e germinassem. Aí apareceu um macaquinho. Vamos pegar o exemplo também da cutia, e ela gostou daquele fruto e começou a comer. E nisso, depois dela comer, ela levou esse fruto para longe e a árvore simplesmente brotou depois que ela fez suas necessidades da semente. Mas isso aqui, lógico, que é um resumo do resumo do resumo. Isso leva milhões de anos, muito tempo. As interações entre os animais dispersores de sementes com as plantas que precisam deles levou muito tempo. E, pelo que eu entendi aqui, se esses animais desaparecerem do nada, eles sumirem, lógico que vai ter um efeito cadeia devastador para essas árvores que precisam deles. Estou correto nisso? Vocês entenderam? Deixe nos comentários aí se você sabia disso. E aqui eles falam para frear as mudanças climáticas, né? Menos dispersores significa, né, que não vai espalhar sementes e vai frear, né, as mudanças climáticas. Bom, aí tem um ponto que é meio controverso e meio complicado de se comentar, que eu gosto de sempre comentar, que são as mudanças climáticas. Bom, quando ele fala em frear, significa o que esse frear? Né? Significa que, pelo entender, é que está tendo mudanças drásticas no meio ambiente, que está afetando tudo e está destruindo tudo. E que parece que, né, induz que o ser humano está causando isso tudo, que é o único que está causando. Mas, no meu ponto de vista, até onde eu estudei, né, a Terra já passou por várias transformações,
várias mudanças mais drásticas do que vemos hoje. E essas mudanças levaram o que somos hoje, né? O que está aí hoje. Uma grande biodiversidade, bonita e sobrevivendo. Claro que, como ele diz, menos chance, a gente não sabe. Isso que me deixa um pouco meio triste quando tem essas reportagens assim, né? Lógico que eles colocam isso para talvez ganhar mídia ou coisa do tipo, né? Que olha como é que ele colocou essa colocação. Menos dispersores significa menos sementes espalhadas. Beleza, sim, tá correto. Menos árvores crescendo e, lógico, que não vai ter semente crescendo, não vai ter árvore e, na prática, menos chance de frear mudanças climáticas. Isso induz, mostra, assim, como você pode saber disso? Sendo que, como eu disse no vídeo, a natureza não é ciência exata. Tá certo que as aves de uma floresta, por exemplo, podem, os seus espessores sumiram. Vamos citar um exemplo assim: entraram em extinção, não tem mais espessores, e a maioria das árvores, não todas, lembre-se disso, não todas as árvores precisam que suas sementes sejam dispersas. Numa floresta, vamos citar exemplo de uns 60% das árvores que estão ali precisam dos espessores. Então, os outros 40% vão sobreviver. E isso vai ter uma mudança drástica naquele ambiente. Você concorda comigo? E isso não vai significar o fim daquela floresta. E isso também, o que eu estou dizendo, não sei se pode acontecer, talvez não. A gente não sabe. Pode ser, essas mudanças tem que ter muita cautela. Porque estamos falando de uma janela de tempo muito grande, que pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50, ou daqui a 1 milhão de anos. Não sabemos. Por isso essas mudanças, sim, está acontecendo mudanças drásticas no planeta, que algumas espécies não estão conseguindo resistir. Mas isso já aconteceu antes. Já aconteceu mudanças muito drásticas, espécies foram extintas, sim, muitas delas, mas muitas sobreviveram, e é o que temos hoje. Está aí hoje. Então, temos que tomar cuidado ao falar de mudanças climáticas, que é somente causada por nós humanos, e sim, também tem outros fatores, vários, né? Não é somente a causa humana, tá bom? Ela tem influência sim, beleza, isso está correto, mas não é somente um fator, são vários fatores, beleza? Então, esse vídeo, para não ficar muito longo, o que vocês acharam? Né? Deixa nos comentários aí para mim se você teve alguma dúvida, se quer que eu traga mais conteúdos assim relacionados a mudanças climáticas e aos dispersores de semente, que é um vídeo muito interessante, igual o outro que eu citei da cutia, que já tem no vídeo, tá na descrição e no card, vocês conferirem lá depois, conferem lá. Se quiser que eu fale mais sobre outros tipos de dispersores de semente, um específico, no caso do outro vídeo foi a cutia, e posso falar de talvez dessa jacutinga ou algum outro bicho que eu encontrei por aí, que é um dispersor de semente também. Então, este é um dos fatores que pode levar extinções de espécies, assim por dizer, né? Dispersores de semente, se eles acabarem, é um efeito cadeia. A outra espécie que precisa ser dispersa por eles não vai ter para dispersar e não vai conseguir propagar a sua espécie. Aí leva a extinção de outra também. Efeito cadeia. Simples assim, né? Muito bem. O vídeo não ficar muito longo, tá puxando like, deixa o dedo no like. E inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. Então eu vou ficando por aqui com meus amigos dispersores de sementes, antes que eles sumam, tomara que não. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.